Boa parte dos homens, admitindo ou não, um dia enfrentou ou vai enfrentar um momento delicado, a temida disfunção erétil. O fenômeno cria um constrangimento daqueles para homens e mulheres e é envolto em algumas crendices que resistem ao tempo. Às vezes pode se tratar de um problema de saúde que pode ser remediado com tratamentos que têm avançado, nem todos ligados ao famoso Viagra, que há 15 anos vem mudando os hábitos de quem já não tinha muita perspectiva de retomar a vida sexual. Sobre o que pode causar e o que pode combater este problema, a gente conversa hoje com o urologista Francisco Costa Neto. Muito bem-vindo de novo aqui ao Frequência Baiana. Boa noite a todos, boa noite, ouvintes. Por um acaso, Francisco, eu estava comentando isso com o pessoal, hoje foi o dia em que o colunista aqui da Band News FM, o Salomão Schwartzman, ele tocou justamente nesse assunto aqui na Band News FM, na coluna dele, falou mais especificamente no assunto do Viagra. Vamos ouvir um trechinho dessa coluna de hoje. Para o homem, a pílula azul é equivalente em termos de segurança e amor próprio à pílula anticoncepcional que tirou a mulher de séculos de submissão à natureza humana. Se o contraceptivo feminino abriu as portas para o sexo por prazer, é possível dizer que o Viagra garantiu a possibilidade de estender o prazer por muito mais tempo, inclusive em idades mais avançadas, graças ao bom Deus e à Pfizer. Por coincidência, o azulzinho estreou no mesmo ano do seriado Sex and the City, onde problemas delicados da sexualidade humana, como falta de firmeza, passaram a ser abordados no ar, ajudando a desmistificar ainda mais essa espécie de tragédia hamletiana da disfunção erétil. Subir ou não subir, eis a questão. Claro, nem tudo foram flores nesses 15 anos. O Viagra tirou da toca, literalmente, homens na terceira idade, já conformados com sua aposentadoria involuntária. E o problema é que suas respectivas senhoras, há anos postas em sossego, foram de repente convocadas a voltar à lide. Mas aposto que ao fim das contas e dos folguedos domésticos, todos foram felizes para sempre. Repetindo Che Guevara, sem trocadilho, é preciso endurecer sem perder a ternura jamás. E acima de tudo, manter o espírito esportivo, mesmo quando tudo aponta para a pílula azul. Gagarin já disse que a Terra é azul. Com Viagra, há 15 anos, que ela é mais azul. E seja feliz. Ô, Salomão, que mestre, hein? Sabe falar como ninguém, usa as palavras como ninguém. E o Salomão cita nessa coluna o que por vezes pode ser um problema, até antes dessa parte do todo mundo vai ficar bem e tal, que é essa coisa da pessoa mais velha retomar o interesse sexual e encontrar a companheira ou companheiro, por que não, sem o mesmo pique, nesse descompasso. Pensar a disfunção erétil, a impotência e como resolver isso tem que ser uma coisa pensada em casal, conjuntamente. Olha, a matéria ficou ótima, ele fala muito bem, por isso que é uma quebra de paradigma, na verdade, desde que foi lançada a pílula azul, né, o Viagra, porque ele resolveu, na verdade, um problema de sexualidade que era estritamente masculino, e que quando se fala em casais, mas na verdade nem todo homem, na verdade, está formando algum par. Então, como o homem em si, funciona na verdade como um mecanismo de segurança. Você perdeu, quando você começa a ter dificuldade com as ereções, a autoconfiança na atividade sexual. Até porque a gente sabe que você, entre quatro paredes, você está pelado, a grosso modo. Então você não tem óculos, você não tem maquiagem, você não tem roupa, você não tem a marca, você não tem um carro. Ali você está despido totalmente de qualquer vaidade, apenas você e o seu amigo, seu companheiro, no caso do homem, o pênis. Então, nessas horas as coisas começam a acontecer e a medicação veio para exatamente dar de volta essa segurança, fazer com que a vida sexual voltasse ao normal. Obviamente que aí sim, se existe a parceira ou parceiro, ótimo, porque a vida sexual a dois começa a ficar melhor. Mas para o homem, enquanto homem, isso foi de uma ajuda fantástica. Acho que é um quebra de paradigmas que fez com que o homem hoje se sinta um pouco menos acuado em relação à própria posição da mulher, que é mais agressiva. A mulher mudou nesses últimos 30 anos e ela exige do parceiro, na verdade, uma postura sexual muito maior. Eu quero sentir prazer, eu quero sexo assim, eu quero uma ereção melhor, que não acontecia na época das nossas mães. Então, isso faz com que o homem se sinta hoje mais à vontade e consiga suprir, na verdade, essa dificuldade. Doutor Francisco, como é que esses pacientes chegam no consultório? Em que estado de espírito eles chegam? Geralmente para baixo. É uma coisa interessante porque o homem, ele na verdade, a força, que se chama impotência,
Porque ele fica impotente de um modo geral, não só para atividade sexual. O homem se sente impotente para qualquer atividade, para o trabalho, para o lazer, porque ele fica para baixo, ele perde a autoestima. Então, à medida que ele começa a ter essas ereções de volta, isso volta. Então, eles chegam ao consultório muito tristes, pois é. Como diz Salomão. São muitas histórias de consultório, a gente pediria muito tempo de contá-las, mas é interessante porque na primeira resolução, quando você começa a dar alguma solução ao problema, eles começam a se sentir bem melhor, você percebe que você resgata isso. Agora, a parte ruim de todo esse processo é que se aproveitam muito dessa vulnerabilidade masculina para ofertarem inúmeras coisas que, na verdade, não revertem em saúde. Nós estamos falando de saúde do homem. Por exemplo, muitas drogas, muitas substâncias que não são liberadas, que você vai ouvir apelos, inclusive, de até entidades médicas prometendo curas milagrosas para as... não existe milagre em medicina. A medicina é uma avaliação técnica, onde você chega a um diagnóstico e você trata de acordo com o diagnóstico. A nossa preocupação maior é que quando essas ereções começam a falhar, nem sempre é só um processo psicogênico ou psicológico. Você pode já estar dando sinais, por exemplo, que pode haver um processo cardiovascular que vai lhe dar algum problema lá daqui a 10 anos. Então, quando se colocam na posição de se resolver a coisa de maneira milagrosa, ou fazendo com que você fique em guetos, ou seja, consultas, eu diria, vamos dizer assim, sem que ninguém saiba, com coisas que você faz geralmente escondido, você coloca embaixo do tapete e não busca a causa do problema. E hoje, eu trabalho com andrologia há mais de 20 anos. E a nossa preocupação antigamente era apenas com a resposta da ereção. Hoje a nossa preocupação, qual é o problema de saúde que pode estar embutido nisso? Um processo cardiovascular, uma doença cardiológica, o que é que está envolvido nisso aí? Agora, costuma-se dizer que no caso dos jovens, na impotência em pessoas mais jovens, normalmente está ligado aí a fatores psicológicos, fatores emocionais, ligado aí, talvez ao estresse, e em pessoas com mais idade, provavelmente algum problema real de saúde fisiológica. Há, de fato, essa distinção? A depender da faixa etária, mas nem sempre o paciente da terceira idade ele já tem um problema orgânico. Por exemplo, o que a gente tem observado que é comum a várias faixas etárias é a deficiência androgênica, ou seja, a queda da testosterona, que vai provocar como consequência uma queda na qualidade da ereção. Não é que ele não apresente alguma ereção, mas essa ereção ela é instável, ela pode não ter a mesma rigidez, pode não ter a mesma manutenção. Então, os pacientes mais velhos também sofrem de um processo que pode ser psicogênico, que é, na verdade, aquela velha história. É o paradigma, vou chegar numa faixa etária e minhas ereções elas vão perder a qualidade. Então, não existe isso, quer dizer, o homem não nasceu para chegar a uma faixa etária e ter uma queda na sua performance. A performance ela está associada diretamente a uma questão de saúde. Se você tem suas dosagens hormonais normais, se você tem uma atividade física regular, se você tem uma boa alimentação e tem uma cabeça boa e uma vida saudável, você vai ter suas ereções normais o resto da sua vida. O ouvinte José está aqui pelo SMS, mandou SMS para a gente pelo 72250, colocou BA de Bahia antes do texto e diz o seguinte: engarrafamento lá no acesso norte, no sentido Salvador. Esse engarrafamento causa disfunção erétil? Momentaneamente sim. Você vai estar tão estressado com tanta adrenalina que você vai fazer vasconstrição periférica e não vai conseguir ter uma ereção. Mas isso exatamente, o que é que tem acontecido? Há um acréscimo, há um aumento, na verdade, da disfunção ao longo dos anos, por causa exatamente dessa nossa vida louca. Estresse, né? Você está na vida louca, numa correria terrível. Por exemplo, passei quase meia hora para chegar de um lugar próximo daqui e você está nessa coisa do limite. Então, e isso vai deixar alguma sequela, claro. Ou seja, engarrafamento é broxante sim, ouvinte. Sem difícil, dúvida. Viu? O assunto de hoje tira o sono de muitos homens. Disfunção erétil, tal falhar na hora H. Em nosso estúdio a gente recebe o urologista Francisco Costa Neto, que está aqui se preparando para uma saraivada de perguntas dos ouvintes. Já quer começar com os ouvintes? Vamos lá, tem prioridade, né? Tem aqui, final de telefone 6337, diz que teve que morar em Salvador por causa do trabalho e o esposo dessa pessoa, não sei se é um homem ou uma mulher, ficou em Feira de Santana porque é concursado. E essa pessoa percebeu que o sexo melhorou 1000%. É um concurso público. Dependendo da situação. Tá vendo? Será que aconteceu? Isso, na verdade, ocorre com muitos casais. O tempo de casamento, ele é cruel com as pessoas, né? Então, ele faz com que realmente aquela coisa do primeiro encontro, do namoro, ele acabe. Até porque existem outros problemas a serem digeridos no casamento, com filhos, contas a pagar. Então isso realmente diminui um pouco a atividade sexual. Então acho que o fato de estarem se afastando um pouco, deixando um pouco os problemas de lado, se encontrando com menos frequência, isso provoca, na verdade, uma melhora da qualidade.
Espero que tenha sido por isso. E é bom explicar sempre se melhorou o sexo com o parceiro ou melhorou o sexo dessa pessoa com outras pessoas. Pois é, talvez a distância também. Claro, exatamente. Um outro ouvinte aqui, final de telefone 7025, disse que variar de parceiras sexuais ajuda no aumento de autoconfiança? Não, porque se houver algum problema, por exemplo, orgânico que esteja levando a essa queda na qualidade das ereções, o problema pode até piorar, porque a cada falha é como se o problema aumentasse, é como se a pulguinha atrás da orelha, ela ficasse cada vez maior. Então, o que é um probleminha pequeno que pode ser resolvido, vai ficando cada vez maior. Então, eu não recomendo que essa busca por outras parceiras para ver se realmente é o processo da disfunção seja a solução, não. Agora, doutor Francisco, queria trazer esse assunto aí da disfunção erétil, né, que estamos tratando hoje aqui, do ponto de vista também feminino, da mulher, né, a parceira. Como é que ela também se sente nesse processo? Muitas vezes a mulher acaba achando que o problema está com ela também se ressente desse problema, e até que ponto também ela pode, de certa forma, ajudar a incentivar o esposo, o companheiro, né, a se cuidar, a manter o tratamento. Patrícia, é fundamental, porque a mulher faz parte, na verdade, da solução do problema. Ela não é parte do problema, apesar da mulher se sentir como se tivesse, não estou desejando mais, não estou despertando mais o desejo no meu marido, no meu parceiro, acho que estou gorda, eu acho que ele não gosta mais de mim. Eu acho que o processo é diferente. Ela tem, na verdade, é um fator fundamental para a resolução, para entender o que está acontecendo, porque o homem, quando ele começa a ter essa dificuldade com as ereções, ele começa a ficar, na verdade, sem querer atividade sexual. O desejo dele cai, mas na verdade com medo dele se expor e voltar a falhar. Então ele começa exatamente a diminuir a frequência. Então esse sentimento paradoxal ele tem que mudar. A mulher tem que estar incentivando o marido a conversar para saber o que é que está acontecendo e buscar uma solução. E trabalhar nela também essa questão, que o problema não está necessariamente nela. Sem dúvida. O sexo, na verdade, se você observar, é um problema de casal. São duas pessoas, na verdade, que estão tendo a dificuldade. Não é só o homem, na verdade, né? Mas é o casal. Então isso tem que ser resolvido entre quatro paredes também. Claro, com a ajuda do médico. O que hoje, tirando o tão famoso Viagra, pode ser considerado como uma via boa, assim, para se tentar resolver ou pelo menos amenizar esse problema da disfunção erétil? Depende muito da causa, Renato. O Viagra, na verdade, ele veio como uma medicação que resolve uma grande parte dos problemas quando não existe um diagnóstico, uma disfunção estrutural. Por exemplo, o paciente que tem uma disfunção, por exemplo, por diabetes, que é uma disfunção pode ser neurológica ou arterial, ou seja, vascular. Se houver qualquer alteração vascular ou neurológica, a medicação não será eficaz. Nesse caso. E o que ocorre é que muitas vezes ele começa a recorrer a essa medicação e a medicação não funciona bem, então o paciente entra em desespero, porque ele diz, bom, já usei a medicação e não funcionou. Então nem sempre a solução está na medicação. Pode ser uma disfunção hormonal, que a medicação também não vai funcionar bem. Como eu falei antes, uma disfunção neurogênica. Uma medicação, por exemplo, antihipertensiva, que provoque alguma alteração, talvez não funcione da maneira adequada. Então, sempre frisando, é importantíssimo buscar uma avaliação para saber qual é a causa direta, o fator causal direto, e começar a corrigir os problemas. À medida que você vai utilizando essa medicação, você pode estar colocando para debaixo do tapete um problema muito mais sério lá na frente. Pode ser que você, por exemplo, esteja recorrendo sem prescrição médica, sem consultar um médico, você recorre a um Viagra, você consegue resolver esse problema na cama, mas acaba perdendo a possibilidade de perceber que você estava com esse problema, porque de repente tem um diabetes. Perfeito, exatamente. Por exemplo, se você tem... A gente sabe hoje que o coração da gente, ele vai emitir alguns sinais e sintomas. Se você percebe ou não, então pode ser que você já esteja predisposto a um ataque cardíaco, por exemplo. Então você começa a fazer uma menor perfusão vascular, o pênis já não se perfunde tanto, já não passa sangue, você já tem uma dificuldade neurológica. Você pode estar, na verdade, o coração está dizendo, o seu organismo está dizendo assim, olha, eu estou lhe dando sinal, procure um médico, que eu posso lhe dar um AVC amanhã, eu posso fazer você ter um infarto amanhã. Então, quando você usa a medicação e que você coloca isso para debaixo do tapete, você está postergando um problema muito sério. Então, hoje a gente deu o caminho das pedras, ou melhor, o caminho da cama. Então você resolva aí se você está com um problema, está com algum impasse aí em relação a esse assunto. Resolva aí, a gente deu o caminho. Muito obrigado, doutor Francisco Costa Neto, médico uroandrologista, que falou com a gente hoje sobre disfunção erétil, impotência sexual, broxar, como você quiser. Fique à vontade. Como resolver isso também com a parceira, como transformar isso não necessariamente num problema da família, do casal, mas buscar juntos essa solução. Lembrando sempre, e agradecendo a vocês, mas lembrando sempre que sexo é prazer, é diversão. Sexo não é obrigação.
Então tá fazendo disso um jogo lúdico, de brincadeira, não correr para as ereções, para as relações naquela seriedade, será que eu vou broxar, será que eu vou ter uma ereção, será que eu sou super-homem? Não, é tentar se divertir, brincar com sua parceira, dar tempo ao tempo. Vale parafrasear a ministra da Cultura? Agora, ministra da Cultura? A Marta Suplicy, ela chegou. É porque é engraçado, no bom sentido. Uma coisa engraçada nisso aí, só finalizando assim também, é como o homem sente que ele precisa urgentemente do pênis e aí esquece a possibilidade de estimular de outras formas. E aí poderia até, de repente, conseguir confiança indiretamente. É a história do falo como poder, né? Então o homem olha pro falo como aquilo ali é o poder que ele tem. É quando ele compra um carro importado ou uma roupa bacana. Então o pinto é o símbolo de poder. Quando ele perde esse símbolo de poder, ele se torna impotente.